Fala pessoal, o vídeo de hoje você vai aprender como calcular o imposto de renda para a renda variável. Isso é uma dúvida muito comum, não só para as pessoas que estão começando no mercado, mas também para quem já tem alguma experiência. Até para pessoas que são um pouco mais experientes, acabam não sabendo como calcular, como declarar, enfim. Então, o vídeo de hoje é com esse objetivo, de esclarecer o que você deve declarar e como declarar. Bem, toda vez que você faz uma operação de renda variável na bolsa, você acaba estando sujeito à aplicação do imposto de renda. Por que eu digo que você está sujeito à aplicação? Porque depende da operação que você vai estar fazendo. Por exemplo, toda e qualquer operação de day trade, você vai pagar o imposto de renda sempre que obtiver lucro. Então você fez uma operação, ganhou R$10 ou ganhou R$1.000 no day trade, não importa, você vai pagar 20% sobre esse lucro que você obteve naquela operação, independente do valor que você está fazendo. Isso vale para operações, por exemplo, em ações, tá? E vale também caso você opere aí o mercado futuro, você também vai pagar para as operações de day trade, você vai pagar 20%. Já as operações de swing trade, que são aquelas operações que você carrega, né, a ação de um dia para o outro ou fica posicionado alguns dias no mercado, para esse tipo de operação você vai pagar 15% sobre o lucro que você obtiver naquela operação. Só que aí tem uma informação que é muito importante, que é o seguinte: você só vai pagar 15%, primeiro, sobre o lucro que você obtiver e ficando com saldo positivo no mês. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você, naquele mês que você fechou, você teve mais de uma operação. E aí, quando você soma o resultado de todas as operações que você fechou naquele mês, se você ficar com o saldo positivo das operações fechadas, você vai pagar o imposto de renda sobre o lucro que foi do saldo, certo? Uma operação que deu prejuízo, a outra deu lucro, vai somar aquele saldo ali, você paga o imposto sobre ele. Desde que o volume financeiro que você negociou, não é o lucro, o volume que você negociou, ele seja superior a R$20.000. Então, se você negociou, né, você desmontou uma operação onde aquele montante negociado foi, por exemplo, sei lá, R$6.000, e a outra operação você também gastou R$8.000, você desmontou essas duas operações, você zerou essas duas operações, então, somando os dois montantes financeiros, deu R$14.000. R$14.000 é abaixo de R$20.000 no mês. Então, por mais que você tenha tido lucro, você não vai precisar pagar o imposto de renda, porque isso está abaixo da faixa que a Receita Federal exige que você pague o imposto de renda. E caso você tenha algum mês para trás que você tenha ficado negativo, você pode usar aquele resultado negativo que você teve dos meses anteriores e compensar para frente. Então, por exemplo, estamos no mês de março. No mês de março, a gente paga o mês de fevereiro. Esse é um outro ponto importante também. Você sempre vai pagar 30 dias após ao fechamento do mês. Então, o resultado de fevereiro a gente paga no final de março, certo? Então, caso eu tenha... Então, agora em março, eu vou ter que pagar referente ao resultado de fevereiro. Mas vamos supor que em janeiro eu tive um saldo negativo. Então, eu não paguei imposto de renda. Fiquei com aquele saldo negativo, ou seja, as operações que eu fiz me deram um resultado final no mês negativo. O que eu faço no mês seguinte? Ficando positivo, o que eu vou fazer? Eu pego aquele saldo negativo que eu tive de resultado e eu somo com o meu resultado desse mês. Então vamos supor que no mês de fevereiro, que eu vou estar pagando a DARF agora no final de março, eu tenha feito um lucro de R$5.000. Só que eu tive um prejuízo de janeiro
de, sei lá, R$ 1.500. Então eu vou pegar o meu lucro, que foi 5.000, menos o prejuízo, que foi 1.500, e vou pagar um imposto somente sobre a diferença, ou seja, R$ 3.500. Então, sempre que você tiver prejuízos anteriores, você pode compensar com lucros futuros. Tá? O ideal é que você não tenha prejuízo em momento nenhum, porque você sempre vai pagar o imposto e, acreditem, pagar imposto é bom nesse caso, porque se você está pagando imposto, é sinal que você está ganhando dinheiro na bolsa. Então não reclame de pagar imposto. Eu ouço muitas pessoas reclamando, vou pagar aqui agora o imposto e tal. Pô, sinal que você está ganhando dinheiro, ótimo. Né? Pior se você não pagasse imposto, que aí você está no prejuízo. Tá? E é muito importante, independente do valor, que vocês paguem o imposto de renda. Por quê? A Receita, cada vez mais, ela está aperfeiçoando, né, a forma de acompanhar o investidor que está operando na bolsa. Então, em algum momento, ela vai em cima de você cobrar de fato o que você deve. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês. A primeira delas é uma tabelinha, né, mostrando aqui para cada tipo de investimento que você faz de renda variável, seja ações, BDR, ETF, ou fundos de ações, enfim, até mesmo criptomoedas, eles têm cada um a sua característica. Então, por exemplo, ações, BDRs e ETFs, e no caso fundos imobiliários, você vai pagar o imposto de renda através de DARF. DARF é uma guia de recolhimento da Receita Federal, onde você vai colocar o código 6015, que é o código associado, né? Você vai colocar lá o seu CPF, e esse é o código da Receita para quem faz operações na bolsa. Tá? No caso de operações de day trade, tanto para ações quanto para renda variável ou para ETF, no caso de swing trade, é 15%. No caso de day trade, para ações, BDR e ETFs, você vai pagar 20%, como eu já falei no início desse vídeo. Os fundos imobiliários, você, em qualquer situação, sendo day trade ou swing trade, você vai ser tarifado ali, né? Vai ser cobrado a alíquota de 20%. Já os fundos de ações, ele é retido na fonte, bem como outros fundos, né, de renda variável, e a criptomoeda você também paga a DARF, mas desde que você faça vendas acima de R$35 mil, se você fizer negociações abaixo de R$35 mil, lembrando que não é uma negociação. Todas as negociações que você fez no mês, se ela ultrapassar R$35 mil, você tem que pagar o imposto de renda, que vai ser através de uma DARF, e ela vai variar de acordo com o capital que você obteve de lucro. Tá? Da mesma forma também, né, os fundos vão variar de 22% a 15% de acordo com o prazo ali, né, e a forma que você fez, né, o seu fundo de ações, se tem comer cotas ou não, e por aí vai. Beleza? E uma outra informação que eu quero apresentar para vocês aqui, deixa eu só abrir, é o seguinte, eu vou colocar o link desse site aqui, que é o Cical, que ele é o site da Receita Federal, onde você pode emitir as suas DARFs. Então, você vem aqui, né, por exemplo, e você coloca aqui, por exemplo, preenchimento rápido ou preenchimento de imposto de renda pessoa física de cotas. Então, eu venho aqui, preenchimento rápido, vou colocar aqui se eu sou novo contribuinte ou não, aqui no caso já tem até meus dados aqui cadastrados, Então ele já puxa automaticamente o meu nome e meu CPF, porque eu em algum momento já me cadastrei aqui. Eu vou marcar, né, que eu não sou, deixa eu só escrever novamente aqui, que às vezes ele dá uns bugs. Coloco aqui a minha data, vou marcar aqui, deixa ele processar, para ele marcar que eu sou humano. Tá meio lento aqui o sistema. Deixa eu ver se ele vai aceitar eu clicando para ir. Bem, ele foi. E aí aqui eu tenho que selecionar, por exemplo, se eu quero colocar alguma observação, né? Eu posso colocar imposto de renda referente às operações, referente ao mês de fevereiro, por exemplo, né? E aqui eu coloco o código da Receita. Eu vou colocar o código, como eu falei, 6015. E aí ele bota lá, ganhos líquidos em operações em bolsa.
Então, eu ao clicar aqui, ele vai me abrir e eu coloco qual é o período de apuração. Se eu agora em março vou pagar referente a fevereiro, o período de apuração é o quê? 28 de fevereiro. Eu coloco sempre o último dia do mês. Eu gosto de colocar o último dia útil, mas você pode colocar o último dia também. O número de referência você não vai preencher absolutamente nada e a data de vencimento eu vou colocar o último dia útil do mês de março. Então, deixa eu só conferir aqui no calendário. O último dia útil de março é dia 31. Então eu venho aqui, coloco dia 31 e eu coloco qual é o valor principal, ou seja, é o valor que eu tenho que pagar referente ao imposto de renda. Então, através do Sical, eu vou colocar esse link aqui depois para que vocês, né, possam também, né, anotar e guardar esse link. E ele é legal porque ele é o link da própria Receita Federal, então não há nenhum risco de você estar fazendo, né, algo errado. Né? E, assim, dependendo da quantidade de negociações, né, que você faça na Bolsa, é interessante você contratar uma empresa para fazer esse cálculo para você, né? Porque dependendo do volume que você tem, é meio complexo, né? Porque você vai ter que, para fazer o seu cálculo do imposto de renda, você vai precisar das suas notas de corretagem, olhar o seu extrato para verificar se você teve custos operacionais, dependendo da operação que você teve. Que custos operacionais? Se você opera vendido e fica posicionado de um dia para o outro, você vai ter que alugar a ação, né? O BTC. E aí você chama a margem de garantia, paga o BTC. Isso tudo é custo operacional que você vai abater do seu lucro, entendeu? Então, esses detalhes, você tem que, né, ter isso bem claro quando você for fazer a declaração, né, de imposto de renda, o cálculo do imposto de renda. Então, se isso começar a ficar muito complexo, existem algumas empresas hoje no mercado, tem Bússola do Investidor, tem Sencom, tem IR-Trade, IR-Invest, tem MyProfitWeb, enfim, tem diversas empresas que você pode, e elas cobram por isso, umas de R$20 até R$30, e dependendo do volume que você faz de operações, é interessante você contratar, porque vai ficar mais fácil para você, né? Então é só você subir as notas de corretagem e o seu extrato, né, da corretora, que vai ficar muito mais simples. E só para finalizarmos aqui, que às vezes acontece, para facilitar aí, né, o entendimento das pessoas em relação ao cálculo, né, do caso daqui, eu vou mostrar aqui fazer um exemplo de como é que seria, né, a questão do cálculo aí do imposto de renda, né, de forma bem simplista. Vamos supor que você teve um lucro, né, de uma operação de R$1.000 e você teve um outro lucro de R$2.000 dentro do mesmo mês. Então você teve aqui um lucro de R$1.000 e um outro lucro de R$2.000. Então o seu lucro total naquele período ali no mês foi de R$3.000. Você vai pagar, e vamos supor que essas operações tenham sido operações de swing trade. Então você vai pagar 20%, 15%, que são operações de swing trade. Você vai pagar o quê? De imposto de renda? Você vai pagar 0,15, né, que seria 15%. Então você vai pagar de imposto de renda R$450. Esse é o valor que você vai pagar de imposto de renda. Importante falar que, infelizmente, esse valor que você vai pagar, você não vai conseguir solicitar a restituição. Infelizmente, você não consegue solicitar a restituição, tá? Então, é um valor que você vai pagar e vai morrer, né? A Receita vai ficar com ele e você não tem como reaver de nenhuma maneira esse valor pago do imposto de renda. Agora, vamos supor que é a mesma operação de cima, né? Você ganhou em uma R$1.000 e na outra você ganhou R$200. Mas vamos supor que essa aqui de R$1.000 foi um day trade. Então, na operação de day trade, nós vamos pagar 20%, então vai ser 0,20. E na operação de swing trade, eu vou pagar 0,15, que é 15%. Então, eu ao somar essas duas operações, eu tenho aqui que eu vou pagar um imposto de R$500. Então, de forma bem simplista, é assim que você vai estar calculando. Eu não estou considerando aqui os custos de corretagem que você vai ter que induzir. Na verdade, você vai olhar aí os valores líquidos, tá? Eu estou considerando que você já está considerando que os R$1.000 e os R$2.000 são líquidos. Você vai ter que considerar os custos da bolsa, vai tirar, né? Que isso é custo. Então,
sai do seu lucro, né? Você tem que pegar o valor líquido, quanto você vai receber líquido. E aí, sobre esse valor líquido, você vai aplicar a alíquota de day trade, no caso 20%, ou swing trade, no caso 15%. Mas vamos supor que você tenha tido, ao invés de um lucro, você tenha tido um prejuízo de R$1.000. E aí, ao ter prejuízo sobre essa operação, você não vai pagar imposto de renda. Mas sobre essa aqui, você vai pagar. E aí você pagaria R$300. Sendo que não é R$300 que você vai pagar sobre a diferença. Então você vai pagar, e considerando que ela é uma operação de swing trade, que ambas são de swing trade, então você vai pagar só sobre a diferença. Então, se você teve um lucro em uma operação de R$2.000 e a outra você perdeu R$1.000, então o seu saldo é R$1.000. E aí você vai poder, você compensou já dentro do mês, porque você teve saldo positivo, e vai pagar só 15% sobre o saldo. Agora vamos supor que você, nessa operação aqui, tenha tido um prejuízo de R$500. Então o seu saldo é de menos R$1.500. E aí você não vai ter imposto de renda para pagar naquele mês, e esse valor aqui de R$1.500 ele vai ser somado com o seu lucro no próximo mês. Então, se você no próximo mês tiver um lucro de R$5.000, você vai pagar quanto de imposto de renda? Você vai pagar R$5.000 menos o imposto que você ficou negativo no mês anterior. Então você vai pagar sobre R$3.500 e não sobre os 5.000 que foi o que você aferiu de lucro naquele mês ali. Beleza? Galera, é isso. Espero que vocês aí tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro para vocês como fazer a declaração do imposto de renda, o que você deve declarar, o que não declarar, qual é o imposto, qual é a alíquota, como fazer de forma aí simplista, que você vai ter que considerar os custos também. E caso você não queira ter trabalho, ou pelo volume financeiro que você negocia, ou pela quantidade de ordens que você faz, você opera também, por exemplo, opções, ou opera mercado futuro, enfim, e aí você vai operar ações também, aí acaba ficando um tanto quanto complexo você pegar todas essas notas e calcular isso tudo, que realmente é trabalhoso. Vale a pena você avaliar uma empresa aí que faça isso para você e vai te economizar muito tempo e por um valor muito pequeno, R$20, R$30 que você vai estar pagando aí. Então, é isso. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido algumas dúvidas referentes à questão do imposto de renda. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder. E caso você não saiba, eu tenho um canal, eu tenho um perfil no Instagram que se chama Ganho Turbinado, e lá eu coloco as operações que eu faço, eu falo um pouco sobre as operações, ponto de entrada, utilizando aí as técnicas que eu uso no dia a dia. Então, aproveita para conferir lá o meu perfil no Instagram, Ganho Turbinado. Se ainda não é inscrito no canal, não esquece aí de se inscrever e ativar o sino de notificação para você ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo, e não deixe de dar o like aí no vídeo. Um grande abraço e te vejo aí no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.